Ei, vendedor, você já parou para pensar, você que é vendedor, você que é empresário, empreendedor, que o leão ele não é o animal mais forte da selva. O leão ele não é o mais rápido, né? O leopardo é muito mais rápido que ele. Uma curiosidade, o leão ele não voa. A águia voa. O leão ele não é o mais inteligente. O golfinho tem um cérebro que se compara ao de um humano. Mas ainda assim, o leão ele é o rei da selva. Você já parou para pensar o porquê que não tendo todos esses pré-requisitos, não sendo o melhor em tudo, o leão ele é o rei da selva? Então, é com essa pergunta que eu venho te contar hoje o que é e para que serve o programa Wisdom. Olha só, vamos começar falando aqui da simbologia por trás do programa Wisdom. Então, o programa Wisdom ele tem um leobo, é um leão e um lobo, né? E aí o leão ele simboliza isso. Ele simboliza o posicionamento, ele simboliza a liderança, ele simboliza a identidade. Por isso que ele é visto como o rei da selva. O lobo ele anda em alcateia. Ele anda com outros que vão ajudar ele anda em grupo. E o Wisdom é isso, é você saber se posicionar, você saber a sua identidade, você saber ser um líder, mas ainda assim você ter a sua própria alcateia. A palavra Wisdom, ela é derivada do hebraico com algumas transliterações ali puxadas para o mundo dos nórdicos, né? A linguagem dos nórdicos. E ela significa sabedoria. E diz lá que o rei Davi, que até hoje é visto como o maior rei que já existiu, quando o seu filho, Salomão, que foi o mais rico, o rei mais rico da terra, até hoje é reconhecido como o rei mais rico da terra, ele falou para o seu filho Salomão, quando ele ainda era menino, de tudo que buscares, buscai primeiro a sabedoria. E a sabedoria ela transcende o conhecimento, porque o conhecimento é o saber, é o conhecer, é o entender como funciona. A sabedoria é praticar do conhecimento. Então, quando eu sei de algo e eu pratico isso com um objetivo comum, eu estou sendo uma pessoa sábia, eu estou fazendo uso da sabedoria. E o programa Wisdom ele simboliza isso. É por isso que na nossa logo a gente carrega Wisdom, quem tem vai além. Porque quem tem sabedoria pratica do saber, pratica do conhecimento que adquiriu e faz acontecer. Quantos livros, de repente, você já leu e nunca aplicou o que estava ali? Quantos vídeos, ensinamentos, quantos insights você já teve e nunca colocou em prática? Talvez quantos livros tem aí dentro da sua cabeça, ideias que poderiam mudar a vida de pessoas, empresas e você nunca colocou em prática? Então a sabedoria ela vai além do conhecimento e o Wisdom ele simboliza isso. E aí o Wisdom, como o próprio nome já diz, é um programa derivado do método Checkmate. Então eu pego os conhecimentos voltados para vendas, tudo que está relacionado à nossa tríade de vendas, ao nosso tripé das vendas, funil, que é o nosso mapa, a jornada de compra do cliente, o PDA, o nosso processo de atendimento, e a gente junta isso. E aí essa tríade, existem dois formatos que pode ser aplicado no programa Wisdom. A gente pode fazer ele com encontros semanais, e a gente vai trabalhar essa tríade, trabalhar o formato do método Checkmate, mas na prática a gente não vai apenas ler, apenas estudar, apenas observar como é o curso Vendedor Checkmate. A gente vai fazer na prática em sala de aula, praticando do saber. E aí a gente vai em 3 dias, se for fazer a imersão, em 3 dias, praticar do saber, desenhar o seu sonho, transformar num objetivo, numa meta, desenvolver o teu script utilizando o PDA, desenrolar alguns gatilhos ou travas que talvez você tenha com relação a vendas, com relação a clientes, com relação a produto, com relação à abordagem fria, com relação a ações externas, com relação a ideias que você tem e talvez não coloque em prática por medo do julgamento. Tudo isso você trabalha dentro do programa Wisdom em um tempo que você dedica exclusivamente para desenvolver as suas habilidades em liderança de vendas. Ali você vai aprender a como ter um processo de vendas que funciona, quebrar mitos, entender o porquê que certas coisas acontecem e outras não, por que algumas empresas estão vendendo muito e outras não, e principalmente, como é que você vai ter uma visão de longo prazo. Porque não adianta nada você ser um bom vendedor agora, não adianta nada você fazer 2, 3 vendas esse mês, 10, 15, tá esse trimestre muito bem,
mas você não ter uma estrutura para que a sua empresa ela permaneça crescendo, para que o seu negócio ou você como vendedor permaneça crescendo na sua carreira no decorrer dos anos. Porque nós precisamos construir coisas sólidas, com bases sólidas, que vão perpetuar. Não adianta nada eu estar bem esse mês e mês que vem, se vier uma crise, eu não tenho para onde correr. Então, tudo que você precisa entender, preparar, estudar no que diz respeito a processo de vendas, processo comercial, o programa Wisdom ele pode entregar para você. E aí, se você me acompanha e se interessa para você fazer uma imersão para melhorar o seu resultado em vendas, então continua me acompanhando, deixa uma curtida aqui nesse vídeo para eu entender que você tem interesse em participar de um programa Wisdom, porque olha só, de primeira mão eu estou te trazendo aqui que em breve nós vamos montar uma turma do programa Wisdom e aí você vai ter a oportunidade de fazer parte dessa história e com certeza eu vou fazer parte da melhora no resultado das tuas vendas, independente de qual seja o seu negócio, porque independente de qual seja o seu negócio ou o seu produto, se ele resolve uma dor ou um problema, você consegue vender e escalar. Olha só, antes da gente encerrar esse vídeo, deixa eu te contar uma história e você vai entender que qualquer produto pode ser vendido desde que ele resolva um problema, uma dor. Você sabia que é possível vender geladeira para esquimó? Esquimó, aqueles homenzinhos que vivem lá no gelo da Antártida, lá no lugar mais frio do mundo, do planeta. É possível vender geladeira para esquimó. E eu vou te contar como, olha só. O esquimó ele vive da pesca. É um lugar precário, frio, não tem como ter plantações, criações de gado, nem nada do tipo, então ele vive da pesca. Só que lá onde ele vive, em alguns momentos, à noite, por exemplo, é muito frio. Muito frio. Se ele faz a pesca e deixa essa pesca, esse peixe, nesse ambiente muito frio, vai estragar. Então a pesca dele não pode ser armazenada. E é aí que entra a geladeira. Existe uma temperatura certa que precisa ficar, não pode ser nem mais e nem menos. A gente sabe que se deixar um peixe fora da geladeira num ambiente quente, no verão, vai estragar. Só que se deixar num ambiente muito frio, extremo, também vai estragar. E é nesse ponto que entra a geladeira para o esquimó. Porque ele precisa deixar o peixe numa temperatura específica para ele conseguir armazenar. E com esse argumento mostrando que você tem a solução para que ele possa armazenar a pesca dele, você poderia vender geladeiras para esquimó. Então tudo pode ser vendido desde que você entenda qual é a solução que o seu produto resolve. Então se eu fosse te deixar uma pergunta aqui para já te ajudar de alguma forma a melhorar as suas vendas, qual o problema que o seu produto resolve? Qual o problema? O que você vende? Qual o problema isso resolve?